A Lei do Uno. Livro 2. O material de Ra. Por Ra, um humilde mensageiro da Lei do Uno. Uma nota sobre a tradução. O tradutor fez o possível para realizar a melhor tradução que ele é capaz. L.L. Risat, entretanto, não pode pessoalmente verificar que esta é a tradução mais exata possível. Pode haver discrepâncias de significado entre a versão original em inglês e a versão traduzida. Quando em dúvida, por favor, se possível, compare a tradução com a versão original para tentar esclarecer o significado de Ra. Ra solicitou com veemência que houvesse autenticidade ao compartilhar sua mensagem. Por exemplo, em resposta ao desejo do questionador de tirar e publicar fotografias do contato, Ra respondeu: 88.12 Nós solicitamos que quaisquer fotografias digam a verdade, que elas sejam datadas e brilhem com uma claridade de forma que não haja sombras de nada além da genuína expressão que pode ser ofertada àqueles que buscam a verdade. Nós viemos como humildes mensageiros da Lei do Uno, desejando diminuir distorções. Nós solicitamos que vocês, que têm sido nossos amigos, trabalhem com qualquer consideração, tais como a discutida acima, não com o pensamento na remoção rápida de um detalhe desimportante, mas, como em todos os caminhos, considerem tal como mais uma oportunidade para, como os adeptos devem serem vocês mesmos e oferecerem aquilo que está em e com vocês, sem nenhuma forma de pretensão. Por favor, sinta-se livre para contatar a L.L. Risat através de e-mail com quaisquer perguntas que você possa ter com relação ao significado de uma palavra, frase ou conceito. Nós também somos estudantes desta filosofia. Prefácio. Em 15 de janeiro de 1981, nosso grupo de pesquisas começou a receber uma comunicação do Complexo de Memória Social, Ra. A partir desta comunicação surgiu a Lei do Uno e algumas das distorções da Lei do Uno. As páginas deste livro contêm uma transcrição exata, editada apenas para remover algum material pessoal, da comunicação recebida nas sessões 27 até 50 com Ra. Este material pressupõe um ponto de vista que nós desenvolvemos no curso de muitos anos de estudo do fenômeno OVNI. Se você não está familiarizado com nossos trabalhos prévios, a leitura de nosso livro, Segredos dos OVNIs, pode se mostrar útil no entendimento do presente material. O livro 2 da Lei do Uno desenvolve, muito cuidadosamente, conceitos recebidos durante as primeiras 26 sessões com Ra, que foram publicadas como a Lei do Uno. Nós incentivamos que você leia a Lei do Uno primeiro, se possível. Ambos os livros estão disponíveis no website da L.L. Risat. O livro 2 da Lei do Uno se concentra nos princípios metafísicos que governam nossa evolução espiritual, já que nós buscamos entender e usar a catálise de nossas experiências diárias. Um exame mais minucioso dos centros de energia do corpo, e das conexões entre mente, corpo e espírito, é desenvolvido a partir da informação recebida nas primeiras 26 sessões. Nós aprendemos mais sobre andarilhos, as várias densidades, cura, e as muitas trocas e bloqueios de energia inatas à nossa ilusão com relação a experiências tais como sexo, doença e meditação. As primeiras 3 sessões do livro 2 podem ser difíceis e confusas para qualquer um que não esteja familiarizado com o sistema de física de autoria de Dewey e Lasso. Não fique desencorajado, pois a física lassoniana está longe de ser bem conhecida. Apenas continue lendo e pela sessão 30, você estará de volta à terra firme da metafísica. Quando você terminar o livro 2, volte e dê mais uma olhada nas primeiras sessões. Elas parecerão bem mais claras. Para aqueles que desejarem estudar a física lassoniana, a estrutura do universo físico é um bom livro através do qual começar. Na página 93, o questionador pergunta sobre uma equação e não usa a forma classicamente correta. Na física da relatividade especial, o termo C ao quadrado não aparece. Dr. Andrija Puharish recebeu esta forma de equação em sua comunicação com os 9, e portanto, nós sentimos ser apropriado apresentá-la desta forma, com o termo C ao quadrado incluído precisamente como ele foi recebido pelo Dr. Puharish. O contato com Ra continuou por 106 sessões que foram impressas em 4 livros da série A Lei do Uno. Eles estão disponíveis, em inglês, através da loja online da L.L. Risat. Se você desejar receber nossa newsletter trimestral, na qual o melhor de nossas comunicações atuais é publicado, por favor solicite que você seja colocado em nossa lista de e-mail.
L. L. Rissart, Don Hawkins, Carla L. Rueckert, James A. M. Secati, Louisville, Kentucky, Marte 17, 1982. Seção 27. 21 de fevereiro de 1981. 27.0R. Eu sou Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Eu me comunico agora. 27.1 Questionador. Nesta sessão, eu penso que começaríamos o livro 2 da Lei do Uno, que focará no que consideramos ser o único aspecto importante de nosso ser. Entretanto, Jim sentiu a obrigação de apresentar duas questões que foram perguntadas a ele por Paul Shockley e eu perguntarei estas duas primeiro, no caso de você ser capaz de respondê-las, antes de nós, de fato, começarmos. A primeira questão é: Paul Shockley está apresentando, correção, Paul Shockley está atualmente canalizando a mesma fonte que Edgar Cayce canalizou e Paul tem recebido informações que ele fez parte no projeto e construção das pirâmides egípcias. Você poderia nos dizer qual foi seu papel naquele esforço? R. Eu sou Ra. Isto foi em seu contínuo espaço-tempo de 2 períodos e 2 vidas. A primeira de uma natureza física trabalhando com entidades da Confederação no que você conhece como Atlântida, isto há aproximadamente 13.000 de seus anos atrás. Esta memória, digamos, estando integrada no inconsciente do complexo mente-corpo-espírito desta entidade devido a seu extremo desejo de lembrar do serviço de cura e polarização possível pelos mecanismos do cristal e do curandeiro carregado. A segunda experiência sendo aproximadamente 1.000 de seus anos mais tarde, durante tal experiência esta entidade preparou, em algumas partes, a consciência das pessoas do que você chama agora de Egito. De forma que eles fossem capazes de oferecer o chamado que permitiu que aqueles de nosso complexo de memória social andassem entre suas pessoas. Durante esta experiência de vida, esta entidade era um padre de natureza ensinadora e obteve sucesso em se lembrar, de forma semi-distorcida, dos aprendizados e ensinamentos das experiências piramidais da Atlântida. Então, esta entidade se tornou um construtor do pensamento arquetípico da Lei do Uno com distorção na direção da cura que ajudou suas pessoas a trazerem isto através de uma manifestação física, no que você chamaria de um período mais tarde, em sua medida de tempo. 27.2 Questionador. A segunda questão é: Paul tem também recebido informações que mencionam que havia outros seres ajudando na construção das pirâmides que não estavam completamente materializados em terceira densidade. Eles estavam materializados da cintura até suas cabeças, mas não materializados da cintura até os pés. Estas tais entidades existiram na construção das pirâmides e quem eram elas? R. Eu sou Ra. Considere, se você desejar, a infinidade inteligente presente na absorção do estado da vida e do estado do ser enquanto ela se torna codificada em energia inteligente, devido às impressões de pensamento daqueles assistindo a pedra viva tomar uma nova forma de estado do ser. A liberação e uso da infinidade inteligente por um breve período começa a absorver todas as dimensões consecutivas e entrelaçadas, assim oferecendo breves espiadas daqueles projetando, para o material, seus pensamentos. Estes seres, então, começando a se materializar, mas não permanecendo visíveis. Estes seres eram a forma pensamento, ou manifestação visível em terceira densidade, de nosso complexo de memória social enquanto oferecíamos contato de nossa infinidade inteligente para a infinidade inteligente da pedra. 27.3 Questionador. Muito obrigado. Eu continuarei agora com o processo de começar o segundo livro da Lei do Uno. Esta, eu presumo, será uma tarefa bem mais difícil que o primeiro livro, pois queremos focar em coisas que não são transientes e, como questionador, eu posso às vezes ter dificuldade. Quando eu tiver dificuldade, eu posso recuar em questões parcialmente transitórias simplesmente porque eu não serei capaz de formular o que eu realmente preciso formular e eu me desculpo por isso, mas eu farei meu melhor para permanecer no caminho e eliminar do livro coisas de nenhum valor, se elas ocorrerem durante minhas perguntas. A declaração que eu farei para começarmos eu já escrevi. E a maioria das entidades desta densidade focam suas mentes em alguma condição ou atividade transitória, com um pouco a ver com seu valor como ferramenta. Uma ajuda a seu crescimento e entendimento da essência verdadeira e não distorcida da criação, da qual eles são uma parte integral. Nós tentaremos, começando pelo início da criação, estabelecer uma visão geral de nós mesmos na criação,
assim chegando em um ponto de inspeção mais informado do que nós consideramos ser a realidade. É esperado que este processo nos permita participar mais efetivamente no processo da evolução. Eu gostaria de começar com definições de palavras que nós temos usado, que possivelmente nós não conseguimos, e possivelmente não podemos totalmente entender, mas já que as primeiras palavras que usamos são infinidade inteligente. Eu gostaria que você definisse cada uma destas palavras e me desse a definição de sua combinação. R. Eu sou Ra. Suas vibrações de complexo mental indicam uma questão. Entretanto, seu complexo de som vibracional indica uma preferência. Por favor, reformule. 27.4 Questionador. Você poderia definir a palavra inteligente no conceito da infinidade inteligente? R. Eu sou Ra. Nós devemos tratar do espectro inteiro desta questão, antes de definir como solicitado. Sua linguagem, usando complexos de sons vibracionais, pode ser, no máximo, uma aproximação daquilo que estaria mais próximo de um entendimento, se você desejar, da natureza do pensamento consciente. Percepções não são o mesmo que complexos de sons vibratórios e a tentativa de definir será, portanto, frustrante para vocês, apesar de estarmos felizes em ajudá-los dentro dos limites dos complexos de sons vibratórios. Definir inteligente separado de infinidade é difícil, pois estes dois complexos vibracionais igualam um conceito. É bem parecido com tentarmos dividir seu conceito de som vibracional, fé, em duas partes. Nós tentaremos ajudá-lo de qualquer forma. 27.5 Questionador. Não é necessário dividi-lo. A definição de infinidade inteligente como uma parte é suficiente. Você poderia agora definir infinidade inteligente. R. Eu sou Ra. Isto é exponencialmente mais simples e menos confuso. Existe unidade. A unidade é tudo o que existe. Esta unidade tem um potencial e cinética. O potencial é infinidade inteligente. Tocar este potencial produzirá trabalho. Este trabalho tem sido chamado por nós, energia inteligente. A natureza deste trabalho é dependente da distorção em particular do livre-arbítrio, que por sua vez, é a natureza de uma energia inteligente em particular de foco cinético do potencial da unidade ou daquilo que é tudo. 27.6 Questionador. Eu gostaria de expandir um pouco o conceito de trabalho. Na física newtoniana, o conceito de trabalho é o que chamamos de uma força que se move no espaço, é o produto da força e da distância como nós medimos. Eu presumo que o trabalho do qual você fala é um termo bem mais amplo, incluindo possivelmente trabalho em consciência. Estou correto? R. Eu sou Ra. Como nós usamos, este termo é universal em aplicação. Infinidade inteligente tem um ritmo ou fluxo, como um coração gigante começando com o Sol central. Como você pensaria ou conceberia isto? A presença do fluxo inevitável como uma maré de estado do ser sem polaridade, sem finitude, o vasto e silencioso todo batendo para o exterior, focando no exterior e no interior, até que os focos estejam completos. A inteligência ou consciência dos focos alcançaram um estado onde suas, digamos, naturezas espirituais ou massas os chamam para dentro, até que tudo seja coalescido. Este é o ritmo da realidade como você falou. 27.7 Questionador. Agora eu acho que extrai um importante ponto disto, no sentido de que, na infinidade inteligente, nós temos trabalho sem polaridade ou uma diferença de potencial não precisa existir. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Não há diferença, potencial ou cinética, na unidade. Os ritmos básicos da infinidade inteligente são totalmente sem distorções, de qualquer tipo. Os ritmos são cobertos por mistério, pois eles estão sendo eles mesmos. Desta unidade não distorcida, entretanto, surge um potencial em relação à energia inteligente. Desta maneira, você pode observar o termo tendo, de certa forma, dois lados, um uso do termo sendo a unidade não distorcida, não tendo nenhum lado cinético ou potencial. A outra aplicação deste termo, que nós usamos indiscriminadamente pela falta de outro termo no sentido do vasto potencial tocado pelos focos de energia, nós chamamos de energia inteligente. 27.8 Questionador. Agora, eu entendo que a primeira distorção da infinidade inteligente é a distorção que nós chamamos de livre-arbítrio.
Você poderia me dar uma definição desta distorção? R. Eu sou Ra. Nesta distorção da lei do Uno é reconhecido que o Criador conhecerá a si mesmo. 27.9 Questionador. Então estou correto em supor que o Criador conhecerá a si mesmo como o Criador, e então concede, por este conhecimento, o conceito de liberdade, liberdade total de escolha nos caminhos do conhecimento. Estou correto. R. Eu sou Ra. Isto está bem correto. 27.10 Questionador. Esta sendo a primeira distorção da lei do Uno, que eu suponho ser a lei da infinidade inteligente, de todas as outras. Correção. Todas as outras distorções, que são a experiência total da criação, brotam disto. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está tanto correto como incorreto. Em sua ilusão, todas as experiências brotam da lei do livre-arbítrio ou do caminho da confusão. Em outro sentido, que nós estamos aprendendo, as experiências são esta distorção. 27.11 Questionador. Eu terei que pensar sobre isto e fazer perguntas na próxima sessão, então eu prosseguirei ao que você me deu como segunda distorção, que é a distorção do amor. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está correto. 27.12 Questionador. Eu gostaria que você definisse amor no sentido, em seu sentido como segunda distorção. R. Eu sou Ra. Isto deve ser definido sobre a estrutura da infinidade inteligente ou unidade ou uno criador com a distorção primária do livre-arbítrio. O termo amor pode então ser visto como foco, a escolha do ataque, o tipo de energia de uma extrema, digamos, alta ordem que faz com que a energia inteligente se forme a partir do potencial da infinidade inteligente de tal e tal maneira. Isto, então, pode ser visto como sendo um objeto em vez de uma atividade por algumas de suas pessoas e o princípio deste foco de energia extremamente forte sendo adorado como Criador, em vez da unidade ou unicidade da qual todos os amores emanam. 27.13 Questionador. O amor. Existe uma manifestação de amor que chamaríamos de vibração. R. Eu sou Ra. Novamente, nós encontramos dificuldades semânticas. A vibração ou densidade do amor ou entendimento não é um termo usado no mesmo sentido como a segunda distorção, amor. A distorção amor sendo o grande ativador e co-criador primário de várias criações usando infinidade inteligente. A vibração amor sendo aquela densidade na qual aqueles que aprenderam a realizar uma atividade chamada amar sem distorção significante, buscam então os caminhos da luz ou sabedoria. Assim, no sentido vibratório, amor vem à luz no sentido da atividade da unidade em seu livre-arbítrio. O amor usa a luz e tem o poder de direcionar a luz em suas distorções. Então, complexos vibratórios recapitulam em reverso a criação em sua unidade, assim mostrando o ritmo ou fluxo da grande batida do coração, se você usar esta analogia. 27.14 Questionador. Eu farei uma declaração que extraí da física de Dewey Lawson, que pode ou não ser próxima ao que você está tentando explicar. Lawson diz que tudo é movimento, que nós tomamos como vibração e esta vibração, que é pura vibração e não é física de forma alguma ou em densidade alguma, essa vibração, o primeiro produto desta vibração, é o que chamamos de fóton, partícula de luz. Eu estava tentando fazer uma analogia entre essa solução física e o conceito de amor e luz. Isto é próximo ao conceito de amor criando luz, ou não? R. Eu sou Ra. Você está correto. 27.15 Questionador. Então, eu expandirei um pouco mais neste conceito. Nós temos a infinita vibração do amor que pode ocorrer, eu estou supondo, em várias frequências. Se isto faz algum sentido, eu presumiria que ela começa em uma frequência básica. Isto tem algum sentido. Estou fazendo sentido. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Cada amor, como você qualifica os movimentadores superiores, vem de uma frequência, se você desejar usar este termo. Esta frequência é a unidade. Nós talvez o ligaríamos mais a uma força do que a uma frequência, esta força sendo infinita, as qualidades finitas sendo escolhidas pela natureza particular deste movimento superior. 27.16 Questionador. Então, esta vibração que é, por falta de melhor entendimento, o que nós chamaríamos de movimento puro, é amor puro, não é nada que já esteja condensado,
digamos, para formar qualquer tipo de densidade ou ilusão. Este amor, então, cria, através deste processo de vibração, um fóton, como nós o chamamos, que é a partícula básica da luz. Este fóton então, por vibrações e rotações adicionadas, é condensado ainda mais em partículas das densidades, as várias densidades que nós experimentamos. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está correto. 27.17 Questionador. Agora, esta, então, a luz, que forma as densidades, tem o que nós chamamos de cor e esta cor é dividida em 7 categorias de cores. Você poderia me dizer se há uma razão ou uma explicação para estas categorias de cores? Você poderia me dizer algo sobre isso? R. Eu sou Ra. Esta será a última questão completa desta sessão, já que este instrumento está com baixa energia vital. Nós responderemos brevemente, e então, você pode perguntar mais extensamente em sessões subsequentes. A natureza dos padrões vibratórios de seu universo é dependente das configurações alocadas sobre o material original ou luz, pelo foco ou amor usando sua energia inteligente para criar um certo padrão de ilusões ou densidades, a fim de satisfazer sua própria estimativa inteligente de um método de se conhecer. Então, as cores, como vocês as chamam, são tão estreitas, ou apertadas, ou necessárias como é possível expressar, dada a vontade do amor. Existem informações mais extensas que nós devemos alegremente compartilhar respondendo suas questões. Entretanto, nós não queremos esgotar este instrumento. Há alguma questão breve necessária antes de partirmos? 27.18 Questionador. A única coisa que eu preciso saber é se há algo que possamos fazer para tornar este instrumento mais confortável ou para ajudá-lo ou ajudar no contato. R. Eu sou Ra. Este instrumento está ligeiramente desconfortável. Talvez uma configuração mais simples do corpo seria apropriada dada a condição melhorada do complexo físico do instrumento. Eu sou Ra. Vocês estão conscienciosos em seus empenhos. Nós estaremos com vocês. Nós os deixamos agora no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Se regozijem, portanto, no poder e na paz do Uno Infinito Criador. Adonai. Seção 28. 22 de fevereiro de 1981. 28.0 Eu sou Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do Infinito Criador. Eu me comunico agora. 28.1 Questionador. Eu posso estar retrocedendo um pouco e fazendo alguns falsos começos hoje, pois eu acho que estamos possivelmente na parte mais importante do que estamos fazendo ao tentar tornar aparente, através das perguntas, como tudo é uno e como tudo vem de uma infinidade inteligente. Isto é difícil para eu fazer, então, por favor, perdoe meus erros ao questionar. O conceito que eu tenho agora do processo, usando tanto que você me disse um pouco do material de Dewey Larson tendo a ver com a física do processo, eu tenho um conceito no qual a infinidade inteligente se expande para fora de todas as localidades, em todos os lugares. Ela se expande para fora em todas as direções uniformemente como a superfície de um balão ou uma bolha se expandindo a partir de todos os pontos em todos os lugares. Ela se expande para fora, no que chamamos de unidade de velocidade ou velocidade da luz. Esta é a ideia de Larson sobre a progressão do que ele chama de espaço-tempo. Este conceito está correto. R. Eu sou Ra. Este conceito está incorreto como está qualquer conceito da una infinidade inteligente. Este conceito está correto no contexto particular de um logos, ou amor, o foco deste Criador, que escolheu suas, digamos, leis naturais e formas de expressá-las matematicamente diferentemente. A una indiferenciada infinidade inteligente, sem polaridade, completa e plena, é o macrocosmo do ser revestido em mistério. Nós somos mensageiros da lei do Uno. Unidade, nesta aproximação de entendimento, não pode ser especificada por qualquer física, mas apenas ser ativada ou potencializada infinidade inteligente devido à catálise do livre-arbítrio. Isto pode ser difícil de se aceitar. Entretanto, os entendimentos que nós temos para compartilhar começam e terminam em mistério. 28.2 Questionador. Bem, nós chegamos ontem em um ponto onde nós estávamos considerando as cores da luz.
Disse que a natureza dos padrões vibratórios de seu universo é dependente das configurações alocadas sobre o material original ou luz, pelo foco ou amor, usando sua energia inteligente para criar um certo padrão de ilusões ou densidades. Então, após este material, você disse que há informações mais extensas que você alegremente compartilharia, mas nós ficamos sem tempo. Você poderia completar a informação mais extensa sobre isso? Eu sou Ra. Ao discutir esta informação, nós, então, digamos, voltamos aos métodos particulares de entendimento ou ponto de vista que o complexo de som vibratório, Dewey, oferece, isto estando correto para o segundo significado de infinidade inteligente, o potencial que, então, através da catálise, forma a cinética. Esta informação é uma progressão natural da expressão da forma cinética de seu ambiente. Você pode entender cada cor ou raio como sendo, como nós dissemos, uma divisão bem específica e precisa da representação da energia inteligente da infinidade inteligente, cada raio tendo sido previamente examinado em outras considerações. Esta informação pode ser útil aqui. Nós falamos agora não especificamente para aumentar a profundidade de sua conceitualização da natureza do que é. O universo no qual vocês vivem é a recapitulação, em cada parte, da infinidade inteligente. Assim, você verá os mesmos padrões repetidos em áreas físicas e metafísicas, os raios ou divisões da luz sendo, como você conjetura, aquelas áreas do que você pode chamar de ilusão física que giram, vibram, ou são de uma natureza que pode ser, digamos, contada ou categorizada em sua maneira de rotação em espaço-tempo como descrito por aquele conhecido como Dewey, algumas substâncias tendo vários dos raios em uma manifestação física visível aos olhos, isto sendo aparente na natureza de seus minerais cristalizados que vocês consideram preciosos. O rubi sendo vermelho e assim por diante. 28.3 Questionador. Esta luz ocorreu como consequência da vibração que é uma consequência do amor. Eu vou perguntar se esta declaração está certa. Ela está correta. Eu sou Ra. A declaração está correta. 28.4 Questionador. Ok. Esta luz, então, pode se condensar em material como nós conhecemos em nossa densidade, em todos os nossos elementos químicos, devido às rotações das vibrações em intervalos quantizados ou unidades de velocidade angular. Isto está correto. Eu sou Ra. Isto está bem correto. 28.5 Questionador. Obrigado. Eu estou pensando, qual é o catalisador ou ativador da rotação? O que causa a rotação para que a luz se condense em nossos elementos físicos ou químicos? Eu sou Ra. É necessário considerar a função de habilitador do foco conhecido como amor. Esta energia é de uma natureza ordenada. Ela ordena de forma acumulativa, do maior para o menor, de forma que, quando seu universo, como você pode chamá-lo, está completo, a maneira de desenvolvimento de cada detalhe é inerente à luz viva, e assim, se desenvolverá de tal e tal maneira, seu próprio universo. Tendo sido bem estudado de forma empírica por aqueles que vocês chamam de seus cientistas e tendo sido entendido e visualizado, digamos, com maior acuidade pelos entendimentos ou visualizações daquele conhecido como Dewey. 28.6 Questionador. Quando a individualização ou a porção individualizada da consciência começa a participar? Como esta individualização ocorre e em qual ponto a consciência individualizada assume o trabalho na luz básica? Eu sou Ra. Você permanece cuidadosamente na área da própria criação. Neste processo, nós devemos confundi-lo ainda mais com a declaração de que o processo pelo qual o livre-arbítrio age sobre a infinidade inteligente e potencial, para se tornar energia inteligente focada, ocorre sem o espaço-tempo do qual você está tão ciente, já que ele é sua experiência do contínuo. A experiência ou existência do espaço-tempo vem a existir depois que o processo de individualização do Logos ou amor foi completado e o universo físico, como você o chamaria, coalesceu ou começou a se projetar para o interior enquanto se movendo para o exterior a extensão que aquilo que vocês chamam de seus corpos solares criaram por suas vezes o caos interminável coalescendo no que vocês chamariam de planetas. Estes vórtices de energia inteligente gastando uma grande quantidade do que você chamaria de primeira densidade em um estado interminável, a percepção do espaço-tempo sendo um dos aprendizados ensinamentos desta densidade existencial. Dessa maneira,
nós temos dificuldade em responder seus questionamentos com relação a tempo e espaço e seus relacionamentos com o que você chamaria criação original, que não é uma parte do espaço-tempo como você pode compreendê-lo. 28.7 Questionador: obrigado. Uma unidade de consciência, uma unidade individualizada de consciência, cria, digamos, uma unidade da criação. Eu darei um exemplo. Uma consciência individualizada criaria uma galáxia de estrelas, do tipo que tem muitos milhões de estrelas nela. Isto acontece. Eu sou Ra. Isto pode acontecer. As possibilidades são infinitas. Assim, um Logos pode criar o que você chama de sistema estelar, ou pode ser o Logos criando bilhões de sistemas estelares. Esta é a causa da confusão no termo galáxia, pois existem muitas entidades Logos ou criações e nós chamaríamos cada, usando o complexo de som vibratório, galáxia. 28.8 Questionador: tomemos, como exemplo, o planeta que nós estamos agora. Diga-me quanto da criação foi criada pelo mesmo Logos que criou este planeta. Eu sou Ra. Este Logos planetário é um Logos forte, criando aproximadamente 250 bilhões de seus sistemas estelares por sua criação. Digamos, leis ou caminhos físicos desta criação continuarão, portanto, constantes. 28.9 Questionador: então o que você está dizendo é que o sistema estelar lenticular, que nós chamamos de galáxia, na qual nós nos encontramos, com aproximadamente 250 bilhões de outros sóis como o nosso, foi criado por um único Logos. Isto está correto. Eu sou Ra. Isto está correto. 28.10 Questionador: agora, já que existem muitas porções individualizadas de consciência nesta galáxia lenticular, este Logos então se subdividiu. Mais individualizações de consciência para criar estas consciências, ou se dividiu nestas consciências? Eu sou Ra. Você é perceptivo. Isto também está correto, apesar de um aparente paradoxo. 28.11 Questionador: você poderia me dizer o que quer dizer com aparente paradoxo? Eu sou Ra. Pareceria que, se um Logos cria os caminhos da energia inteligente para um grande sistema, não haveria a necessidade ou possibilidade de diferenciação do sublogos subsequente. Entretanto, dentro de limites, isto é precisamente o caso, e é perceptível que isto tenha sido percebido. 28.12 Questionador: obrigado. Você poderia, por favor, fazer o instrumento tossir? 28.13 Questionador: obrigado. Todas as porções individualizadas do Logos, então, em nossa, eu chamarei a galáxia lenticular na qual nós estamos, 250 bilhões de sóis, ou estrelas. Eu chamarei esta galáxia maior apenas para nós não confundirmos nossos termos. Toda a consciência, então, nesta forma individualizada, que faz parte do que nós estamos chamando de galáxia maior, começa e segue através de todas as densidades em ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou, então a oitava, ou existem, digamos, algumas que iniciam em um nível maior da ordem e seguem em uma, para que sempre exista uma mistura de consciência inteligente na galáxia. Eu sou Ra. A última hipótese é a mais próxima da correta. Em cada início, existe o início a partir da força infinita. Livre-arbítrio age como um catalisador. Seres começam a formar os universos. Consciência então começa a ter o potencial para experiência. Os potenciais de experiência são criados como parte da energia inteligente e são fixados antes que a experiência se inicie. Entretanto, existe sempre, devido ao livre-arbítrio agindo infinitamente sobre a criação, uma grande variação em respostas iniciais ao potencial de energia inteligente. Assim, quase que imediatamente, as fundações da, digamos, natureza hierárquica dos seres começam a se manifestar, já que algumas porções de consciência ou percepção aprendem através da experiência de uma maneira bem mais eficiente. 28.14 Questionador: existe alguma razão para algumas porções serem bem mais eficientes no aprendizado? Eu sou Ra. Existe alguma razão para que alguns aprendam mais rapidamente que outros? Olhe, se você desejar, para a função da vontade. Digamos, atração para a linha de luz espiralante para cima. 28.15 Questionador: agora,
Como a galáxia maior é criada, e eu presumo todas as suas densidades, eu presumo que todas. Existem 8 densidades criadas quando esta galáxia maior é criada. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está basicamente correto. Entretanto, é bom perceber que a 8ª densidade funciona também como a densidade iniciante ou primeira densidade, em seus estágios posteriores, do próximo octavo de densidades. 28.16 Questionador. Você está dizendo, então, que existe um número infinito de octavos de densidades 1 a 8. R. Eu sou Ra. Nós queremos estabelecer que nós somos verdadeiramente humildes mensageiros da lei do Uno. Nós podemos falar a vocês de nossas experiências e nossos entendimentos e ensinar a aprender de formas limitadas. Entretanto, nós não podemos falar em conhecimento sólido de todas as criações. Nós sabemos apenas que elas são infinitas. Nós supomos um número infinito de octavos. Entretanto, foi impresso em nós, por nossos próprios professores, que existe uma unidade da criação revestida em mistério, na qual todas as consciências periodicamente coalescem e novamente começam. Então, nós podemos apenas dizer que supomos uma progressão infinita apesar de entendermos que seja cíclico por natureza, como nós dissemos, revestido em mistério. 28.17 Questionador. Obrigado. Você poderia fazer o instrumento tossir? R. 28.18 Questionador. Obrigado. Quando esta galáxia maior é formada pelo Logos, polaridade então existe em um sentido que nós temos polaridade elétrica, um efeito gravitacional que provavelmente não é polaridade. Eu terei que fazer esta pergunta. Nós temos polaridade elétrica existindo naquele momento. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Eu aceito isto como correto com a estipulação de que o que você denomina elétrica seja entendido não apenas como aquele laço estipulou seu significado, mas também no que você chamaria de sentido metafísico. 28.19 Questionador. Você está dizendo, então, que não apenas temos polaridade de carga elétrica, mas também polaridade em consciência naquele momento. R. Eu sou Ra. Isto está correto. Tudo está potencialmente disponível a partir do início de seu espaço-tempo físico, isto, então, sendo a função dos complexos de consciência para começarem a usar os materiais físicos para ganharem experiência para, então, se polarizarem em um sentido metafísico. Os potenciais para isto não são criados pelo experienciador, mas pela energia inteligente. Esta será a última questão completa desta sessão devido a nosso desejo de estimular este instrumento, já que ele lentamente recupera energia do complexo físico. Podemos perguntar se você tem uma ou duas questões que possamos responder brevemente antes de fecharmos. 28.20 Questionador. Eu suponho que o processo da criação, então, depois da criação original da galáxia maior, é continuado pela individualização de consciência adicional do Logos a fim de que existam muitas porções de consciência individualizadas assim criando itens adicionais. Você poderia dizer, para experiência por toda a galáxia. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está correto, pois dentro das, digamos, diretrizes ou caminhos do Logos, o sublogos pode encontrar vários meios para diferenciar experiências sem remover ou adicionar a estes caminhos. 28.21 Questionador. Obrigado. E já que estamos sem tempo eu só perguntarei se há algo que possamos fazer para tornar este instrumento mais confortável ou ajudar no contato. R. Eu sou Ra. Este instrumento está bem ajustado. Vocês estão conscienciosos. Eu sou Ra. Eu os deixo, meus amigos, no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante, portanto, se regozijando no poder e na paz do Uno Criador. Adonai. Seção 29. 23 de fevereiro de 1981. 29.0 R. Eu sou Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do Infinito Criador. Nós nos comunicamos agora. 29.1 Questionador. O nosso Sol como nós o conhecemos é um sublogos ou a manifestação física de um sublogos. R. Eu sou Ra. Isto está correto. 29.2 Questionador. Então, eu presumo que este sublogos criou este sistema planetário em todas as suas densidades. Isto está correto.
R. Eu sou Ra. Isto está incorreto. O sublogos, de sua entidade solar, diferenciou alguns componentes experimentais dentro dos padrões da energia inteligente colocados em movimento pelo Logos, que criou as condições básicas e frequências vibratórias consistentes através da sua, o que você chamou de galáxia maior. 29.3 Questionador. Então este sublogos, que é o nosso Sol, é o mesmo sublogos, mas apenas se manifestando em partes diferentes através da galáxia que é todas as estrelas nesta galáxia. R. Eu sou Ra. Por favor, reformule. 29.4 Questionador. O que estou dizendo é que existem cerca de 250 bilhões de estrelas ou sóis parecidos com o nosso nesta galáxia maior. Todos eles são partes do mesmo sublogos. R. Eu sou Ra. Eles são todos partes do mesmo Logos. Seu sistema solar, como você o chama, é uma manifestação de certa forma levemente diferente, devido à presença de um sublogos. 29.5 Questionador. Agora, todos estes, deixe-me ter certeza que estou certo então. Então nosso Sol é um sublogos do Logos que é o Logos da galáxia maior. Correto. R. Eu sou Ra. Isto está correto. 29.6 Questionador. Existe algum sublogos encontrado em nosso sistema planetário que seja um Logos que é a nosso Sol? R. Eu sou Ra. Isto está correto. 29.7 Questionador. Você poderia me dizer o que é um desses? Você poderia me dar um exemplo de um desses? Eu chamarei de sublogos. R. Eu sou Ra. Um exemplo é seu complexo mente-corpo-espírito. 29.8 Questionador. Então toda entidade que existe seria um tipo de ou sublogos. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está correto, dentro dos limites de qualquer observação, pois a criação inteira está viva. 29.9 Questionador. Então o planeta sobre o qual nós andamos aqui seria uma forma de sublogos. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Uma entidade planetária é assim chamada apenas como Logos se estiver trabalhando de forma harmoniosa com entidades ou complexos mente-corpo sobre sua superfície ou dentro de seu campo eletromagnético. 29.10 Questionador. Ok. Os sublogos, tal como nosso Sol, alguns deles, em nossa galáxia maior, eles têm uma polaridade metafísica, digamos, positiva ou negativa, como nós temos usado o termo. R. Eu sou Ra. Como você usa o termo, não é assim. Entidades através do nível planetário têm a força da infinidade inteligente através do uso do livre-arbítrio, seguindo através das ações do estado do ser. A polaridade não é, dessa forma, como você entende polaridade. É apenas quando a esfera planetária começa a interagir harmonicamente com complexos mente-corpo, e mais especialmente entidades mente-corpo-espírito, que esferas planetárias assumem distorções devido aos complexos de pensamento de entidades interagindo com a entidade planetária. A criação do Uno Infinito Criador não tem a polaridade a qual você se refere. 29.11 Questionador. Obrigado. Ontem você declarou que planetas na primeira densidade estão em um estado interminável para começar. Você poderia me dizer como o efeito que nós apreciamos como tempo vem a existir? R. Eu sou Ra. Nós acabamos de descrever para vocês o nível do estado do ser de cada Logos. O processo pelo qual o espaço-tempo vem na forma de contínuo é uma função da construção cuidadosa, digamos, de um plano inteiro ou completo de frequências vibratórias, densidades e potenciais. Quando este plano coalesce nos complexos de pensamentos do amor, então as manifestações físicas começam a aparecer, este primeiro estágio de manifestação sendo percepção ou consciência. No ponto no qual esta coalescência está no ponto do estado da vida ou do estado do ser, o ponto ou nascente do início, espaço-tempo então começa a desenrolar seu pergaminho de estado da vida. 29.12 Questionador. Já que o amor cria vibração, eu farei esta declaração, primeiro. Deixe-me dizer, eu acredito que o amor cria vibração no espaço-tempo, a fim de formar o fóton. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está essencialmente correto. 29.13 Questionador. Então, a aplicação continuada do amor,
Eu suponho que isto seja direcionado por um sublogos ou um subsublogos. Esta aplicação continuada do amor cria rotações destas vibrações, que são em unidades discretas de velocidade angular. Isto, então, cria elementos químicos em nossa ilusão física e eu suponho que os elementos das outras, ou o que nós chamaríamos de outras densidades não físicas na ilusão. Isto está correto. R. Eu sou Ra. O Logos cria todas as densidades. Sua questão não está clara. Entretanto, nós devemos declarar que o Logos cria ambas densidades de espaço-tempo e as densidades de tempo-espaço acompanhantes. 29.14 Questionador. O que eu estou supondo é que as rotações, o incremento quântico rotacional das vibrações, surgem como material destas densidades. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está essencialmente correto. 29.15 Questionador. Bem, então devido a estas rotações existe um movimento para dentro destas partículas que é oposto à direção da progressão espaço-tempo da forma que eu a entendo, e esta progressão para dentro então é vista por nós como o que chamamos gravidade. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está incorreto. 29.16 Questionador. Você poderia me dizer como a gravidade vem a surgir? R. Eu sou Ra. Isto a que você se refere como gravidade pode ser visto como pressionamento na direção da luz amor interior, a busca na direção da linha espiral de luz que progride na direção do Criador. Esta é uma manifestação de um evento espiritual ou condição do estado da vida. 29.17 Questionador. Agora, gravidade que nós conhecemos agora em nossa Lua é menor que sobre o nosso planeta aqui. Existe um princípio metafísico por trás disto, que você possa explicar? R. Eu sou Ra. O metafísico e físico são inseparáveis. Assim, aquilo sobre o que você fala, que tenta explicar este fenômeno, é capaz de, digamos, calcular a força gravitacional da maioria dos objetos devido aos vários aspectos físicos, tais como o que vocês conhecem como massa. Entretanto, nós sentimos que era necessário indicar a natureza metafísica correspondente e igualmente importante da gravidade. 29.18 Questionador. Eu, algumas vezes, tenho dificuldade em obter, digamos, um ponto de apoio no que eu estou procurando ao tentar buscar os princípios metafísicos, podemos dizer, por trás de nossa ilusão física. Você poderia me dar um exemplo da quantidade de gravidade, em condições de terceira densidade, na superfície do planeta Vênus? Ela seria maior ou menor que a Terra? R. Eu sou Ra. A gravidade, digamos, a força atrativa que nós também descrevemos como a força de pressionamento para fora na direção do Criador, é maior espiritualmente sobre a entidade que você chama de Vênus devido ao maior grau de sucesso, digamos, ao buscar o Criador. Este ponto só se torna importante quando você considera que, quando toda a criação, em sua infinidade, tiver alcançado uma massa gravitacional espiritual de natureza suficiente, a criação inteira infinitamente coalescerá. A luz buscando e encontrando sua fonte dessa forma terminando a criação e iniciando uma nova criação, bem como você considera o buraco negro, como vocês o chamam, com suas condições de massa infinitamente grande no ponto zero, do qual nenhuma luz pode ser vista, já que foi absorvida. 29.19 Questionador. Então o buraco negro seria um ponto. Estou correto ao dizer que ele seria um ponto no qual o material do ambiente foi bem sucedido ao se unir com a unidade ou o Criador? Isto está correto. R. Eu sou Ra. O buraco negro, que se manifesta em terceira densidade, é a manifestação do complexo físico deste estado espiritual ou metafísico. Isto está correto. 29.20 Questionador. Obrigado. Então, quando o nosso planeta Terra aqui estiver totalmente em quarta densidade, haverá uma maior gravidade. R. Eu sou Ra. Haverá uma gravidade espiritual maior, assim causando uma ilusão mais densa. 29.21 Questionador. Esta ilusão mais densa, então, eu suponho que aumentaria a aceleração gravitacional acima dos medidos 9,8 metros por segundo ao quadrado, que nós agora experimentamos. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Suas entidades não têm a instrumentação para medir gravidade espiritual, mas apenas observar umas poucas de suas extremas manifestações. 29.22 Questionador. Isto eu sei,
Que nós não podemos medir gravidade espiritual, mas eu estava apenas pensando se o efeito físico seria mensurável como um aumento na constante gravitacional. Esta era minha pergunta. R. Eu sou Ra. O aumento mensurável por instrumentação existente seria e será estatístico em natureza apenas e não significante. 29.23 Questionador. Ok. Agora, como a criação é formada? Como os átomos se formam a partir de rotações da vibração que é luz, eles coalescem de uma certa forma algumas vezes. Eles encontram distâncias interatômicas uns dos outros em uma distância precisa e produzem uma estrutura treliça que nós chamamos de cristalina. Eu suponho que, devido à formação, a partir da energia inteligente, da estrutura cristalina precisa, que seria possível, através de algumas técnicas, tocar a energia inteligente e trazê-la à ilusão física pelo trabalho através da estrutura cristalina. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está correto apenas se a estrutura física cristalina for carregada por um complexo mente-corpo-espírito correspondentemente cristalizado ou regularizado ou balanceado. 29.24 Questionador. Eu não quero desviar para assuntos sem nenhuma importância ou assuntos que não nos levem a um melhor entendimento de nosso mecanismo de crescimento, que nos leva a coisas que não são transitórias, mas é difícil algumas vezes ver precisamente em qual direção seguir. Eu gostaria de investigar um pouco mais esta ideia de cristais e como eles são usados. Eu presumo então, a partir do que você disse, que, a fim de usar o cristal para tocar a energia inteligente, é necessário ter um complexo mente-corpo-espírito parcialmente não distorcido. Isto é satisfatório, ou você precisa, isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está especificamente correto. 29.25 Questionador. Deve existir um ponto no qual a remoção da distorção alcança um mínimo para o uso do cristal para tocar a energia inteligente. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está correto apenas se é compreendido, digamos, que cada complexo mente-corpo-espírito tem um tal ponto único. 29.26 Questionador. Você poderia me dizer por que cada complexo mente-corpo-espírito tem este ponto único de livramento das distorções? R. Eu sou Ra. Cada complexo mente-corpo-espírito é uma porção única do Uno Criador. 29.27 Questionador. Então você está dizendo que não existe um nível único de, digamos, pureza requerida para tocar energia inteligente através de cristais, mas pode haver uma ampla variação na quantidade de distorção que uma entidade pode ter. Mas cada entidade tem que alcançar este ponto em particular do que eu chamaria de habilidade de energização. Isto está certo. R. Eu sou Ra. Isto está incorreto. A necessidade é que o complexo mente-corpo-espírito esteja em um certo equilíbrio, este equilíbrio então habilitando-a a alcançar um determinado nível de ausência de distorção. As dificuldades críticas são únicas para cada complexo mente-corpo-espírito, devido às destilações experimentais que no total são, digamos, estado do ser do raio violeta em cada tal entidade. Este equilíbrio é o que é necessário para que o trabalho seja feito para buscar o portal para a infinidade inteligente através do uso de cristais ou através de qualquer outro uso. Nenhuma natureza cristalizada, mente, corpo, espírito é igual a outra. Os requerimentos de distorção, vibracionalmente falando, são determinados. 29.28 Questionador. Entendo. Então, se você é capaz de ler o raio violeta de uma entidade, ver este raio, é possível então determinar imediatamente se a entidade pode usar cristais para tocar a energia inteligente. R. Eu sou Ra. É possível para uma de quinta densidade ou acima fazer isto. 29.29 Questionador. É possível você me dizer como um cristal é usado por uma entidade que tem alcançado satisfatoriamente a qualificação necessária de raio violeta? Eu diria, como é possível para a entidade usar o cristal ou como ela deveria usar o cristal? R. Eu sou Ra. O portal para a infinidade inteligente nascida, digamos, vibração solidária em estado equilibrado acompanhando a vontade de servir, a vontade de buscar. 29.30 Questionador. Mas você pode me dizer precisamente o que a entidade deveria fazer com o cristal para usá-lo para o propósito de buscar a infinidade inteligente? R. Eu sou Ra. O uso do cristal em manifestação física é o uso onde a entidade, de natureza cristalizada,
carrega o cristal físico regularizado com esta busca, assim habilitando-o a vibrar harmoniosamente e também se tornando o catalisador ou portal por onde a infinidade inteligente pode, então, se tornar energia inteligente, o cristal servindo como um análogo do raio violeta da mente corpo-espírito, em relativa forma não distorcida. 29.31 Questionador: é possível você nos instruir em usos específicos de cristais? R. Eu sou Ra. É possível. Existem, nós consideramos, coisas que não são eficazes dizer a vocês devido ao possível infringimento sobre seus livres arbítrios. Entidades da Confederação erraram nisto no passado. Os usos do cristal, como vocês sabem, incluem os usos para a cura, para poder e até para o desenvolvimento de formas de vida. Nós sentimos ser imprudente oferecer instruções neste momento, já que suas pessoas mostraram uma tendência para usar fontes pacíficas de poder para razões desarmoniosas. 29.32 Questionador: eu suponho para onde devemos seguir então, agora que nós já traçamos o caminho da criação pelo menos através da estrutura cristalina, é melhor nos concentrarmos na evolução do pensamento e seu caminho de busca pela infinidade inteligente. Nós criamos, na galáxia maior do Logos, um número muito grande de planetas. Na medida em que estes planetas se desenvolvem, é possível para você me dar um exemplo dos vários desenvolvimentos planetários, no que eu chamaria de sentido metafísico, tendo a ver com o desenvolvimento da consciência e suas polaridades através da galáxia. Em outras palavras, eu acredito que alguns destes planetas se desenvolvem bem rapidamente em planetas de mais alta densidade e alguns levam um tempo mais longo. Você poderia me dar algumas ideias deste desenvolvimento? R. Eu sou Ra. Esta será a questão completa final desta sessão. O Logos particular de sua galáxia maior tem usado uma grande porção de seu material coalescido para refletir o estado do ser do Criador. Desta forma, há muito em seu sistema galáctico que não tem a progressão da qual você fala, mas reside espiritualmente como uma porção do Logos. Daquelas entidades, sobre as quais a consciência habita, existe, como você deduz, uma variedade de períodos tempo-espaço durante os quais as densidades mais altas de experiência são alcançadas pela consciência. Isto satisfaz os requerimentos de sua questão. 29.33 Questionador: eu estudarei isso e possivelmente terei algo amanhã, já que eu não quero sobrecarregar o instrumento. O instrumento tinha uma questão, se você tiver tempo para uma questão curta, eu a lerei. O instrumento não deseja fazer trabalho de cura física. Ela já faz balanceamento espiritual pelas mãos. Ela pode ler o material de cura privado, sem realizar cura física. Eu presumo que ela queira perguntar se pode lê-lo sem criar problemas em seu padrão de vida. Ela não deseja incorrer na diminuição da polaridade positiva. Ela pode ler este material sob essas condições. R. Eu sou Ra. Nós falaremos brevemente devido ao fato de estarmos tentando conservar as energias vitais deste instrumento durante o período de 3 meses do qual nós já falamos. Esta entidade tem uma história experiencial de cura em níveis além do assim chamado físico. Assim, é aceitável que este material seja lido. Entretanto, o exercício do fogo nunca deve ser praticado por este instrumento já que é usado na forma mais forte de cura física. Existe alguma outra questão breve antes de fecharmos? 29.34 Questionador: existe algo que possamos fazer para tornar este instrumento mais confortável ou melhorar o contato? R. Eu sou Ra. Vocês estão conscienciosos. A entidade está bem alinhada. Eu sou Ra. Eu os deixo agora no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante, portanto, se regozijando no poder e na paz do Uno Infinito Criador. Adonai. Seção 30. 24 de fevereiro de 1981. 30.0 R. Eu sou Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Nós nos comunicamos agora. 30.1 Questionador: eu farei uma declaração, e então, deixarei você corrigi-la se eu tiver cometido algum erro. Esta é a declaração: a criação é uma unidade ou entidade única. Se apenas uma única entidade existe, então, o único conceito de serviço é serviço a si. Se esta entidade única se subdivide, então o conceito de serviço de uma de suas partes a outra parte nasce.
Deste conceito floresce a ecoabilidade do serviço a si ou a outrem. Parece que, como o Logos se subdividiu, suas partes escolhem cada orientação. Como entidades individualizadas emergem em espaço-tempo, então, eu presumiria que elas têm polaridade. Esta declaração está correta. R. Eu sou Ra. Esta declaração é bem perceptível e correta até a frase final, na qual nós notamos que as polaridades começam a ser exploradas apenas no ponto quando uma entidade de terceira densidade se torna ciente da possibilidade da escolha entre o conceito ou distorção de serviço a si ou serviço a outrem. Isto marca o fim do que você pode chamar de fase natural ou inocente da percepção consciente. 30.2 Questionador. Obrigado. Você poderia definir mente, corpo e espírito separadamente. R. Eu sou Ra. Estes termos são todos termos descritivos simplistas que igualam a um complexo de focos de energia, o corpo, como você o chama, sendo o material da densidade que você experiencia em um dado espaço-tempo ou tempo-espaço. Este complexo de materiais estando disponível para distorções do que você chamaria de manifestação física. A mente é um complexo que reflete os fluxos de fora para dentro do espírito e os fluxos direcionados para cima do complexo do corpo. Ela contém o que você conhece como sentimentos, emoções e pensamentos intelectuais em suas complexidades mais conscientes. Movendo-nos mais abaixo na árvore da mente, nós vemos a intuição, que é da natureza da mente mais em contato ou em sintonia com o complexo do estado do ser total. Movendo-nos abaixo, até as raízes da mente, nós encontramos a progressão da consciência, que gradualmente se transforma da memória pessoal para a memória racial, para os influxos cósmicos, e assim se torna um contato direto com aquele veículo de transporte, que nós chamamos de complexo do espírito. Este complexo do espírito é o canal pelo qual os influxos de todos os vários influxos universais, planetários e pessoais podem ser afunilados nas raízes da consciência e pelo qual a consciência pode ser afunilada para o portal da infinidade inteligente, através da energia inteligente balanceada do corpo e da mente. Você verá, através desta série de declarações definitivas, que mente, corpo e espírito são inextricavelmente entrelaçados e não podem continuar um sem o outro. Assim, nós nos referenciamos ao complexo mente-corpo-espírito em vez de tentar lidar com eles separadamente, porque o trabalho, digamos, que você realiza durante suas experiências, é feito através da interação destes três componentes e não através de qualquer um deles. 30.3 Questionador. No momento de nossa morte física, como nós a chamamos, nesta densidade em particular e nesta experiência encarnatória em particular, nós perdemos este corpo químico. Imediatamente após a perda deste corpo químico, nós mantemos um tipo diferente de corpo. Existe ainda um complexo mente-corpo-espírito naquele ponto. R. Eu sou Ra. Isto está correto. O complexo mente-corpo-espírito fica bem intacto, o complexo do corpo físico, que vocês agora associam com o termo corpo, sendo a manifestação de um complexo de corpo mais denso e informadamente mais inteligente e poderoso. 30.4 Questionador. Existe alguma perda para a mente ou espírito após esta transição, que nós chamamos de morte, ou algum debilitamento de ambos devido à perda deste corpo químico que nós temos agora? R. Eu sou Ra. Em seus termos, existe uma grande perda do complexo da mente, devido ao fato de que muito da atividade de uma natureza mental da qual vocês estão cientes, durante a experiência deste contínuo espaço-tempo, é bem como uma ilusão de superfície, como é o complexo do corpo químico. Em outros termos, nada importante de alguma forma é perdido, o caráter ou, digamos, pura destilação de emoções e tendências ou distorções e sabedorias, se você desejar, se tornando óbvios pela primeira vez, digamos, estas emoções puras e sabedorias e tendências distorções sendo, em sua maior parte, tanto ignoradas como subestimadas durante a experiência da vida física. Em termos do espiritual, este canal é então muito aberto, devido à falta da necessidade da característica de esquecimento da terceira densidade. 30.5 Questionador. Eu gostaria de saber como os complexos mente-corpo-espírito se originam. Como, indo tão no início quanto necessário, eles se originam pelo espírito formando mente e mente formando o corpo. Você pode me dizer isto? R. Eu sou Ra. Nós pedimos que você considere que você está tentando rastrear a evolução. Esta evolução é,
Como nós descrevemos anteriormente, a consciência estando primeiro em primeira densidade, sem movimento, algo randômico. Quer você chame este complexo de mente ou corpo, é um problema semântico. Nós chamamos de complexo mente-corpo reconhecendo sempre que, mesmo na iota mais simples deste complexo, existe, em sua totalidade, o uno infinito criador. Este complexo mente-corpo então, em segunda densidade, descobrindo o crescimento e se voltando em direção à luz, assim. Acordando o que você poderia chamar de complexo do espírito, aquilo que intensifica a espiral para cima na direção do amor e luz do infinito criador. A adição deste complexo do espírito, apesar de aparente em vez de real, ele tendo existido potencialmente desde o início do espaço-tempo, se aperfeiçoa pela graduação em terceira densidade. Quando o complexo mente-corpo-espírito se torna ciente da possibilidade do serviço a si ou a outrem, então o complexo mente-corpo-espírito é ativado. 30.6 Questionador. Obrigado. Eu não quero cobrir áreas que nós já cobrimos anteriormente, mas algumas vezes é útil reformular estes conceitos para clareza total, já que palavras são ferramentas pobres para o que nós fazemos. Apenas como um ponto de passagem, eu estava pensando, neste planeta, durante a segunda densidade, eu acredito que houve habitação no mesmo tempo-espaço de entidades bípedes e o que nós chamamos de dinossauros. Isto está correto. Eu sou Ra. Isto está correto. 30.7 Questionador. Estes dois tipos de entidades parecem ser incompatíveis, eu diria, uma com a outra. Eu não sei. Você pode me dizer a razão por trás de ambos os tipos de entidades habitando o mesmo espaço-tempo? Eu sou Ra. Considere os trabalhos do livre-arbítrio enquanto aplicados na evolução. Existem caminhos que o complexo mente-corpo segue em uma tentativa de sobreviver, de se reproduzir e de buscar, de sua maneira, aquilo que é inconscientemente sentido como potencial para crescimento, estas duas arenas, ou caminhos de desenvolvimento, sendo duas entre muitas. 30.8 Questionador. Eu entendo. Um programa de notícias que eu vi, há 2 semanas atrás, levantou esta questão do porquê dos dinossauros terem desaparecido de nosso planeta, digamos, de forma repentina. Eu sei que isto não tem importância, mas eu apenas imaginei qual era a razão. Eu sou Ra. Estas entidades não puderam alimentar seus complexos de corpos. 30.9 Questionador. Agora, em segunda densidade, o conceito de reprodução bissexual primeiramente se origina. Isto está correto. Eu sou Ra. Isto está correto. 30.10 Questionador. Você poderia me dizer a filosofia por trás deste mecanismo de propagação do complexo do corpo? Eu sou Ra. A segunda densidade é uma na qual a fundação está sendo formada para trabalho de terceira densidade. Desta forma, pode ser visto que os mecanismos básicos de reprodução capitulam em um vasto potencial, em terceira densidade, para serviço a outrem e a si, isto sendo não apenas pelas funções de transferência de energia, mas também pelos vários serviços realizados devido ao contato íntimo daqueles que são, digamos, magneticamente atraídos, um ao outro, estas entidades. Assim tendo as oportunidades para muitos tipos de serviço que estariam indisponíveis à entidade independente. 30.11 Questionador. A razão básica era, a razão original para isto, então, era aumentar a oportunidade para experimentar o Uno Criador. Isto está correto. Eu sou Ra. Isto não está meramente correto, mas é a chave para aquilo que ocorre em todas as densidades. 30.12 Questionador. O processo de reprodução bissexual ou a sua filosofia tem um papel no crescimento espiritual das entidades de segunda densidade. Eu sou Ra. Em casos isolados, isto ocorre e se deve a percepções eficientes de parte das entidades ou espécies. Para a esmagadora maioria, este não é o caso em segunda densidade, os potenciais espirituais sendo aqueles de terceira densidade. 30.13 Questionador. Eu estava imaginando se o gato macho, Gandalf, se beneficiou deste mecanismo de alguma forma ou de outros mecanismos para aumentar o potencial espiritual ou entendimento. Eu sou Ra. Nós examinamos esta informação e a consideramos inofensiva. A entidade de segunda densidade, vibração sonora Gandalf, é um raro exemplar de sua espécie devido, primeiramente, à individualização anterior,
Em segundo lugar, devido à grande quantidade de investimento nesta experiência de vida em particular. Esta é a maior catálise do progresso desta entidade. É bem incomum, como nós dissemos. Entretanto, as experiências de reprodução bissexual que eram da natureza da entidade Gandalf foram, em pequena extensão, de benefício espiritual devido a um relacionamento em comum com outra entidade, esta também o que vocês chamam de gato. Esta entidade também sendo de uma orientação em comum de terceira densidade ou investimento de experiências de vidas anteriores. Assim, a formação do que poderia ser visto reconhecidamente como amor, de fato existia neste relacionamento. 30.14 Questionador: obrigado. Você poderia me dar uma breve história dos princípios metafísicos do desenvolvimento de cada um dos nossos planetas em torno do Sol e suas funções com relação à evolução dos seres? Eu sou Ra. Nós daremos uma descrição metafísica apenas daqueles planetas sobre os quais complexos mente-corpo-espírito individuais foram, são ou serão experimentados. Você pode entender as outras esferas como sendo partes do Logos. Nós tomamos aquele conhecido como Vênus. Esta esfera planetária foi uma de evolução rápida. É nossa Terra nativa, e a rapidez do progresso com complexos mente-corpo-espírito sobre sua superfície foi devida à interação harmoniosa. Sobre a entidade conhecida por vocês como Marte, esta entidade foi parada no meio da terceira densidade, assim sendo incapaz de continuar em progressão devido à falta de condições habitáveis sobre sua superfície. Este planeta estará submetido à cura por alguns de seus milênios de espaço-tempo. O planeta sobre o qual vocês habitam tem uma história metafísica bem conhecida por vocês e você pode perguntar sobre ela se você desejar. Entretanto, nós já falamos a um grande grau sobre esse assunto. O planeta conhecido como Saturno tem uma grande afinidade pela inteligência infinita, e assim, tem sido habitado em seus campos magnéticos de tempo e espaço por aqueles que desejam proteger seu sistema. A entidade planetária conhecida por vocês como Urano está lentamente se movendo através da primeira densidade e tem o potencial de se mover através de todas as densidades. 30.15 Questionador: obrigado. Eu estava imaginando se algum dos outros planetas teve uma evolução metafísica. Você declarou ontem que muito deste sistema galáctico maior habita espiritualmente como uma parte do Logos. Com isto, você quer dizer que, mais próximo ao centro deste sistema galáctico maior, que as estrelas lá não têm sistemas planetários. Isto está correto. Eu sou Ra. Isto está incorreto. O Logos se distribuiu através de seu sistema galáctico. Entretanto, o continua-tempo espaço de alguns de seus sistemas solares mais centrais está bem mais avançado. 30.16 Questionador: bem, então, você poderia dizer generalizadamente que, na medida em que você se aproxima do centro deste sistema galáctico maior, que existe uma densidade espiritual maior, eu usarei o termo, ou que esta qualidade espiritual geral é avançada naquela área. Eu sou Ra. Esta será a última questão completa desta sessão, já que este instrumento está de certa forma desconfortável. Nós não queremos esgotar o instrumento. A densidade ou massa espiritual daqueles mais próximos do centro de sua galáxia é conhecida. Entretanto, isto é devido simplesmente aos estados atemporais variados, durante os quais as esferas planetárias podem coalescer, este processo de comércios de espaço-tempo ocorrendo mais cedo, digamos, na medida em que você se aproxima do centro da espiral galáctica. Nós damos boas-vindas a quaisquer breves. 30.17 Questionador: o instrumento gostaria de saber se você poderia dizer se este item chamado polarizador de Samilar ajudaria seu bem-estar físico. Você poderia fazer isso. Eu sou Ra. Enquanto examinamos o instrumento, nós encontramos anomalias no campo magnético que são distorcidas na direção de nossas habilidades de encontrar canal de banda estreita para o complexo mente-corpo-espírito deste instrumento. O polarizador do qual você fala, como ele é, não seria útil. Uma leitura cuidadosa da aura deste instrumento por aqueles com dom nesta área e alterações subsequentes das forças magnetizadoras deste polarizador, ajudariam a entidade, Sam, a criar tal polarizador que seria de alguma ajuda para o instrumento. Entretanto, nós sugerimos que nenhum equipamento elétrico ou magnético não necessário para a gravação de nossas palavras seja trazido para estas sessões, pois nós não desejamos distorções que não sejam necessárias.
30.18 Questionador. Obrigado. Há algo que possamos fazer para tornar este instrumento mais confortável ou para melhorar o contato? R. Este instrumento está bem balanceado e o contato está como deveria. Este instrumento tem certas dificuldades em uma distorção que você chamaria de espasmo muscular, assim tornando a posição sem movimento desconfortável. Assim, nós deixamos o instrumento. Eu sou Ra. Vocês estão indo bem, meus amigos. Eu os deixo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante, portanto, se regozijando no poder e na paz do Uno Criador. Adonai. Seção 31. 25 de fevereiro de 1981. 31.0R. Eu sou Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Nós nos comunicamos agora. 31.1 Questionador. Eu gostaria de perguntar uma questão primeiro, para o próprio instrumento. Ela solicita saber se seria recomendável que ela andasse sozinha agora que ela se sente melhor. R. Eu sou Ra. Isto é aceitável. 31.2 Questionador. Ok. O que eu farei ao usar a informação que nós criamos no final do livro anterior, que você sugeriu que seria mais apropriado para material mais avançado? Nós colocaremos no livro neste ponto, já que estamos conversando sobre reprodução bissexual e eu gostaria de expandir sobre este material um pouco para obter algumas definições e melhores entendimentos. Você fala neste material sobre transferência de energia sexual. Você poderia definir esta transferência de energia e expandir sobre seu significado, por favor? R. Eu sou Ra. Transferência de energia implica na liberação de energias potenciais através, digamos, do espaço potencializado. As transferências de energia sexual ocorrem devido às polarizações de dois complexos mente-corpo-espírito, cada um deles tendo alguma diferença de potencial de um para o outro. A natureza da transferência de energia ou do bloqueio desta energia é, então, uma função da interação destes dois potenciais. Nos casos onde a transferência ocorre, você pode ligar isto a um circuito sendo fechado. Você pode também ver esta atividade, como todas as atividades experimentais, como o Criador se experimentando. 31.3 Questionador. Isto então seria o mecanismo primário para o Criador experimentar o Self. R. Eu sou Ra. Este não é um termo apropriado. Talvez o adjetivo seria uma forma apropriada do Criador se conhecer, pois, em cada interação, não importando a distorção, o Criador está se experimentando. O conhecimento bissexual do Criador por si mesmo tem o potencial para duas vantagens. Primeiramente, no ser com o raio verde ativado, existe o potencial para um análogo direto e simples do que você poderia chamar de prazer, a natureza espiritual ou metafísica que existe na energia inteligente. Isto é um grande auxílio para a compreensão de uma natureza mais verdadeira do estado do ser. A outra vantagem potencial dos atos reprodutivos bissexuais é a possibilidade de um entendimento ou conexão sacramental, digamos, com o portal da infinidade inteligente, pois com preparação apropriada. O trabalho no que você poderia chamar de magia pode ser realizado e experiências da infinidade inteligente podem ser obtidas. Os indivíduos positivamente orientados concentrando sobre este método de alcance da infinidade inteligente, então, através da busca ou do ato de vontade, são capazes de direcionar esta inteligência infinita para o trabalho que estas entidades desejam fazer. Seja ele conhecimento de serviço ou habilidade de cura ou qualquer serviço a outrem desejado. Existem duas vantagens deste método em particular do Criador se experimentar. Como nós dissemos antes, o corolário da força desta transferência de energia em particular é que ela abre a porta, digamos, para o desejo individual de servir a outrem do complexo mente-corpo-espírito em um número infinito de formas, assim se polarizando na direção positiva. 31.4 Questionador. Você poderia expandir de alguma forma sobre o conceito de que esta ação não apenas permite o Criador a se conhecer melhor, mas também cria, em nossa densidade, uma descendência ou torna disponível o caminho para que outra entidade entre na densidade. R. Eu sou Ra. Como nós dissemos anteriormente, a transferência de energia sexual inclui a transferência do raio vermelho, que é aleatória e que é uma função da tentativa da segunda densidade de crescer, de sobreviver, digamos. Esta é uma função apropriada da interação sexual. A descendência,
Como você chama a entidade encarnada que toma a oportunidade de complexo mente-corpo oferecida por este ato ou evento aleatório, chamado de fertilização do óvulo pela semente, faz com que uma entidade tenha a oportunidade de então entrar nesta densidade como uma entidade encarnada. Isto dá aos dois, que se envolveram nesta transferência de energia bissexual reprodutiva, o potencial para grande serviço nesta área de nutrição da entidade de pequena experiência, na medida em que ganha experiência. Deve ser de interesse neste ponto notar que sempre existe a possibilidade de usar estas oportunidades para se polarizar na direção do negativo e isto tem sido ajudado pela construção gradual, através de muitos milhares de seus anos, de distorções de complexo social que criam uma tendência na direção da confusão, digamos, ou desnorteamento do aspecto de serviço a outrem desta transferência de energia e subsequentes oportunidades para serviço a outrem. 31.5 Questionador: se uma transferência de energia sexual ocorre em raio verde, e eu suponho, neste caso, que não exista transferência de energia do raio vermelho, isto significa que é impossível então, para esta transferência em particular, incluir fertilização e nascimento de uma entidade. R. Eu sou Ra. Isto está incorreto. Sempre ocorre a transferência de energia do raio vermelho devido à natureza do complexo do corpo. O resultado randômico desta transferência de energia será como uma função da possibilidade de fertilização em dado tempo, para um dado par de entidades. A transferência de energia de raio verde ocorre devido à frequência vibratória de cada entidade ser não distorcida, em qualquer sentido vital, pelas energias do raio amarelo ou laranja. Assim, o presente, digamos, sendo livremente dado, sem nenhum pagamento sendo requerido tanto do corpo como da mente ou do espírito. O raio verde é o de completa universalidade do amor. Isto é, dar sem expectativa de retorno. 31.6 Questionador: eu estava pensando se há algum princípio por trás do fato de uma união sexual não necessariamente levar à fertilização. Não estou interessado em princípios químicos ou físicos disso. Estou interessado se há ou não um princípio metafísico que leva o casal a ter um filho ou não, ou é puramente aleatório. R. Eu sou Ra. Isto é aleatório, dentro de certos limites. Se uma entidade tiver alcançado a precedência onde ela escolhe a estrutura básica da experiência de vida, esta entidade pode então escolher encarnar em um complexo físico que não seja capaz de reprodução. Assim, nós encontramos algumas entidades que escolheram ser inférteis. Outras entidades, através do livre-arbítrio, fazem uso de vários dispositivos para garantir infertilidade. Exceto por estas condições, a condição é aleatória. 31.7 Questionador: obrigado. Em material anterior, você mencionou a atração magnética. Você poderia definir e expandir sobre este termo? R. Eu sou Ra. Nós usamos o termo para indicar que, em sua natureza bissexual, existe aquilo que é de polaridade. Esta polaridade pode ser vista como variável de acordo com a, digamos, polarização homem-mulher de cada entidade, sendo cada entidade biologicamente homem ou mulher. Assim, você pode ver o magnetismo quando duas entidades, com o equilíbrio apropriado, polaridade homem-mulher contra mulher-homem, se encontrando e, assim, sentindo a atração que forças polarizadas exercerão, uma sobre a outra. Esta é a força do mecanismo bissexual. Ele não exige um ato de vontade para decidir sentir atração por alguém que é opostamente polarizado sexualmente. Ela ocorrerá de forma inevitável, dando ao livre fluxo de energia uma apropriada, digamos, avenida. Esta avenida pode ser bloqueada por algumas distorções na direção da crença, condição que declara para a entidade que esta atração não é desejada. Entretanto, o mecanismo básico funciona tão simplesmente como, digamos, o magneto e o ferro. 31.8 Questionador: nós temos o que parece ser um número crescente de entidades encarnadas aqui agora que tem o que é chamado de orientação homossexual neste sentido. Você poderia explicar e expandir sobre aquele conceito? R. Eu sou Ra. Entidades desta condição experimentam uma grande quantidade de distorção devido ao fato que elas experimentaram muitas encarnações como homem biológico ou como mulher biológica. Isto não insinuaria o que você chama de homossexualidade em sua fase ativa, se não fosse pela condição vibratória difícil de sua esfera planetária. Existe o que você pode chamar de grande infringimento de aura entre suas áreas urbanas lotadas,
em seus países mais populosos, como vocês chamam porções de sua superfície planetária. Sob estas condições, as confusões ocorrerão. 31.9 Questionador: por que a densidade da população cria estas confusões? Eu sou Ra. O desejo bissexual reprodutivo tem como seu objetivo não apenas a simples função reprodutiva, mas, mais especificamente, o desejo de servir outrem sendo acordados por esta atividade. Em uma situação superpopulosa, onde cada complexo mente, corpo e espírito está sob constante bombardeio de outros selves, é compreensível que aqueles que são especialmente sensíveis não sentiriam o desejo de servir a outrem. Isto também aumentaria a probabilidade de uma falta de desejo ou um bloqueio da energia reprodutiva do raio vermelho. Em uma atmosfera não lotada, esta mesma entidade iria, através dos estímulos do sentimento de solidão a seu redor, então, ter muito mais desejo de buscar alguém a quem ela possa servir, assim regularizando a função reprodutiva sexual. 31.10 Questionador: por alto, quantas encarnações anteriores, digamos, uma entidade masculina nesta encarnação teria que ter no passado, como mulher, para ter uma orientação altamente homossexual nesta encarnação? Apenas por alto. Eu sou Ra. Se uma entidade tiver tido, por alto, 65% de suas encarnações no complexo de corpo sexual biológico de polaridade oposta a seu atual complexo de corpo, esta entidade está vulnerável ao infringimento de aura de suas áreas urbanas e pode, talvez, se tornar o que vocês chamam de natureza homossexual. Deve ser notado, nesta conjuntura, que, apesar de ser bem mais difícil, é possível, neste tipo de associação, que uma entidade seja de grande serviço a outra em fidelidade e amor de raio verde sincero, de uma natureza não sexual, assim ajustando ou diminuindo as distorções de seu enfraquecimento sexual. 31.11 Questionador: Timothy Leary, fazendo pesquisas, escreveu que, no momento da puberdade e até aquele momento, existe uma impressão ocorrendo no código DNA de uma entidade e que, por exemplo, tendências sexuais são impressas devido às experiências sexuais precoces ou algumas das primeiras experiências sexuais da entidade. Alguma coisa como isto realmente ocorre. Eu sou Ra. Isto está parcialmente correto. Devido à natureza de experiências sexuais solitárias, na maioria dos casos, pouco provável que aquilo que você chama de masturbação tenha um efeito de impressão sobre experiências posteriores. Isto é similarmente verdade com alguns dos encontros que podem ser vistos como homossexuais entre aqueles deste grupo de idade. Estes são, com frequência, em vez disso, exercícios inocentes de curiosidade. Entretanto, é bem certo que a primeira experiência, na qual o complexo mente-corpo-espírito esteja intensamente envolvido, irá de fato imprimir sobre a entidade, para aquela experiência de vida, um conjunto de preferências. 31.12 Questionador: o grupo de Orion usa isto, digamos, como um portal para imprimir sobre as entidades, digamos, preferências que pudessem criar polarização negativa. Eu sou Ra. Assim como nós da Confederação tentamos direcionar nosso amor e luz sempre que é dada a oportunidade, incluindo oportunidades sexuais, também o grupo de Orion usará uma oportunidade, se ela for negativamente orientada ou se o indivíduo for negativamente orientado. 31.13 Questionador: existe uma tendência emocional, que não tenha nada a ver com a polaridade sexual homem-mulher, que possa criar acúmulo de energia sexual em uma entidade? Eu sou Ra. O acúmulo de energia sexual é bem improvável de ocorrer sem uma predisposição sexual da parte da entidade. Talvez nós não tenhamos entendido sua questão, mas parece óbvio que seria necessário uma entidade com potencial para atividade sexual para experimentar um acúmulo de energia sexual. 31.14 Questionador: eu estava pensando mais na possibilidade do grupo de Orion ter influenciado, digamos, certos membros do Terceiro Reich que eu li em relatórios que tinham gratificação sexual proveniente, em alguns casos, da observação da matança de entidades nas câmaras de gás. Eu sou Ra. Nós devemos repetir que estas entidades tinham o potencial para acúmulo de energia sexual. A escolha do estímulo é, certamente, escolha da entidade. No caso do qual você fala, estas entidades eram fortemente polarizadas no raio laranja, assim encontrando o bloqueio de energia de poder sobre outrem, a colocação para a morte sendo o máximo poder sobre outrem,
isto sendo expressado de maneira sexual, apesar de solitária. Neste caso, o desejo continuaria constante e seria virtualmente insaciável. Você encontrará, se observar o espectro inteiro de práticas sexuais entre suas pessoas, que existem aqueles que experimentam tal gratificação na dominação sobre outrem tanto pelo estupro como por outros meios de dominação. Em cada caso, isto é um exemplo de bloqueio de energia, que é sexual em sua natureza. 31.15 Questionador. O grupo de Orion seria, então, capaz de, digamos, imprimir nas entidades este efeito do raio laranja, ou eles. Esta é a forma pela qual isto veio a ser, é onde eu estou tentando chegar. É esta a forma pela qual estes conceitos vieram a ser neste planeta. Porque, se voltarmos ao início da terceira densidade, deve haver uma causa primária disto. Eu sou Ra. A causa disto não é Orion. É o livre-arbítrio de suas pessoas. Isto é de certa forma difícil de explicar. Nós tentaremos. As transferências e bloqueios de energia sexual são mais uma manifestação ou exemplo daquilo que é mais fundamental do que a outra forma de entender. Entretanto, na medida em que suas pessoas se tornaram abertas aos conceitos de belicosidade e de ambição de propriedade, estas várias distorções então começaram a se filtrar através da árvore da mente em expressões do complexo do corpo, a expressão sexual sendo básica para esse complexo. Assim, esses bloqueios de energia sexual, apesar de influenciados e intensificados por Orion, são basicamente o produto do estado do ser escolhido livremente por suas pessoas. Esta será a questão final, a não ser que possamos falar mais sobre esta questão, a fim de esclarecer, ou respondemos quaisquer breves questões antes de fecharmos. 31.16 Questionador. Eu preciso apenas saber se isto, então, funciona ao longo da memória racial para infectar a população inteira de alguma forma. Este tipo de coisa acontece. Eu sou Ra. A memória racial contém tudo que foi experimentado. Assim, existe alguma, digamos, contaminação até do sexual, isto sendo demonstrado mais fortemente em sua própria cultura como as várias predisposições para relacionamentos adversários, ou, como vocês os chamam, casamentos, em vez de se darem livremente um ao outro, no amor e na luz do infinito Criador. 31.17 Questionador. Este foi precisamente o ponto que eu estava tentando fazer. Muito obrigado. Para não cansar o instrumento, eu apenas perguntarei, então, se há algo que possamos fazer para tornar o instrumento mais confortável ou para melhorar o contato. Eu sou Ra. Por favor, esteja ciente de que este instrumento está de certa forma fatigado. O canal está bem claro. Entretanto, nós achamos a energia vital baixa. Nós não queremos esgotar o instrumento. Entretanto, há uma, digamos, troca de energia, que nós sentimos como honra dever oferecer quando este instrumento se abre. Portanto, aconselhamos que este instrumento tente avaliar cuidadosamente as energias vitais antes de se oferecer como canal aberto. Tudo está bem. Vocês estão conscienciosos. Eu sou Ra. Eu deixo este instrumento e vocês no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante, portanto, se regozijando no poder e na paz do Uno Criador. Adonai.